Olá, este é o segundo vídeo de uma série de vídeos que eu estou gravando para conversar com você sobre planejamento e definição de metas. No primeiro vídeo, nós trabalhamos e introduzimos os principais conceitos para você entender o processo de planejamento organizacional: metas, planos, gestão por objetivos, planejamento e planejar. E neste vídeo nós vamos começar a entender os passos que compõem este processo maior que nós chamamos aqui de planejamento organizacional. Neste conjunto de vídeos, nós vamos trabalhar o planejamento organizacional a partir de 5 passos principais. Passo um, definir o plano. Passo 2, traduzir o plano. Passo 3, planejamento de operações. Passo 4, executar o plano. E passo 5, monitoramento e aprendizagem. Então, a partir de agora, eu começo a explicar para vocês o passo um, definir o plano. Então, estamos falando de um processo macro dentro da organização chamado planejamento organizacional. Dentro deste processo, nós vamos agora delimitar o passo um, definir o plano. Dentro deste primeiro passo, existem 3 ações principais que precisam ser realizadas: a definição da missão, a definição da visão, dos valores e também das metas. Vamos explicar cada um deles. Começando pela ação de definição da missão organizacional. Todo o processo de planejamento ele começa na missão formal da organização. Então, se você está trabalhando com planejamento organizacional de uma organização que ela não existe, ela vai ser fundada, obviamente a missão ela também não existe, ela vai ter que ser construída dentro desse processo inicial. Se você está fazendo um planejamento organizacional dentro de uma organização que já existe, já tem a sua história, obviamente essa organização já deve ter uma missão formalizada. Isso não significa que a cada vez que essa organização passar por uma nova fase de planejamento organizacional, que a missão tenha que ser alterada. E também não significa que, se houver alguma alteração, que essa missão tenha que sofrer uma alteração estrutural, abrupta, vamos assim dizer. Existem organizações que têm a mesma missão há décadas. Existem outras organizações que, pelo foco de atendimento social no qual atuam, elas têm a sua missão alterada, de maneira periódica. O mais importante é, alterando ou não alterando a missão, começando um planejamento organizacional, é necessário, é obrigatório revisitar a declaração de missão dessa organização. Por quê? Porque a missão formal de uma organização, a declaração de missão dessa organização, ela define o objetivo básico dessa organização. E esse objetivo, em forma de missão, ele serve como base, como referência, como fundamento para tudo o que vai ser discutido em termos de metas e de planos no âmbito estratégico dessa organização, ou seja, lá no escopo superior da pirâmide hierárquica da organização. Como a gente discutiu no vídeo anterior, tudo que se define em termos de metas estratégicas, ou seja, em termos de gestão estratégica, é traduzido e convertido para metas no âmbito da gestão intermediária, onde estão as metas táticas, e também no âmbito da gestão de primeira linha ou da gestão inferior, onde estão as metas operacionais. Então, se existe uma missão que vai fundamentar as metas estratégicas dessa organização, obviamente essa missão ela também vai ser traduzida, filtrada e convertida
para metas que estarão presentes no planejamento da organização, no nível tático e também no nível operacional. A missão organizacional, ela precisa, por meio da sua redação, expressar a razão pela qual a organização existe. Por meio da sua declaração de missão, a organização ela descreve de maneira sucinta quais são os principais valores desse conjunto de pessoas, processos e recursos em contato com a sociedade e também sinaliza pontualmente quais são as suas aspirações, que buscam ser alcançadas a partir da existência dessa organização. Se a missão ela tiver uma relação identitária com o conjunto cultural da organização, ela é, de maneira orgânica, vamos assim dizer, uma base para todas as metas e planos que vão ser desenvolvidos em sequência ou por causa dessa missão. Se você tem uma missão que reflete o real propósito de uma organização, essa missão ela vai com certeza balizar ações e decisões tomadas naquele contexto corporativo. A missão, portanto, ela é uma finalidade que distingue o motivo de existência de uma organização dos outros motivos de existência de outras organizações, semelhantes ou não tão semelhantes àquela organização da qual a missão esteja ali sendo revisitada ou elaborada. Se a missão ela tem um impacto positivo, nas pessoas que trabalham ou que convivem com essa organização, obviamente que ela tem uma relação com essas pessoas de senso de pertencimento. Ao lerem aquela missão organizacional, ao encontrarem a redação dessa declaração de missão, essas pessoas se sentem mais partes daquele contexto corporativo, se sentem mais motivadas e, portanto, entendem que elas são também fundamentais para que aquilo que se pretende por meio das metas e por meio dos desempenhos seja alcançado. O que você deve colocar na declaração de missão de uma organização? O que você deve colocar na redação dessa missão? Então, existem organizações que têm missões expressas em uma frase com poucas palavras. Algumas organizações precisam de algumas linhas, outras preferem quase que um parágrafo. A missão, se ela é bem redigida, ela não precisa de muitas palavras e de um discurso muito rebuscado. Quanto mais simples ela for, quanto mais inteligível ela conseguir ser a partir da sua escrita, mais públicos em diferentes níveis de complexidade de gestão dentro da organização poderão olhar para aquela missão, se reconhecer nela e entender a mensagem que ela está querendo passar. Então, algumas dicas, elas surgem a partir de alguns autores, para conteúdos que podem ser considerados como importantes para compor a redação da missão organizacional. Você pode colocar as atividades comerciais básicas, desempenhadas pela organização ou as atividades sociais e públicas que aquela organização oferece. Você pode sinalizar o propósito de existência dessa organização, quais são os valores dos quais essa organização não abre mão para conduzir as suas atividades, quais características do mercado ou da sociedade atendida por essa organização importam para ela, ou quais as características dos clientes que essa organização ou do público que essa organização deseja atender, a relação da organização com a qualidade do produto, localização das instalações dessa organização e atitudes de gestão para com os funcionários que trabalham nesse contexto organizacional.
Eu poderia aqui ficar falando para vocês diferentes exemplos, né, de missão, de declaração de missão. Vou poupar vocês desse tipo de descrição. Vocês têm aí hoje inteligência artificial de sobra, podem acessar o Google, pedir exemplos de missão, que vocês vão encontrar aí vários tipos de redação, ok? Aqui no vídeo eu vou para a segunda ação que faz parte deste primeiro passo do processo de planejamento organizacional. Nós estamos no passo de definir o plano. E a segunda ação, que vem na sequência da definição da missão organizacional, é a definição da visão organizacional. A visão, ela é um complemento e uma consequência da missão. A missão, ela retrata para o meio o principal motivo de existência, o propósito de existir de uma organização. A visão, por sua vez, ela é a explicitação do que essa organização quer ser em um futuro próximo ou distante. Então presta atenção nessa palavrinha. A visão é uma explicitação do que a organização quer ser em um futuro próximo ou distante. Explicitação significa que a visão, ela não é uma mensagem que a organização pode emitir a ponto de deixar algo subentendido. Ou não pode, isso não, isso significa que a visão, ela não é um artefato pelo qual a organização, ela possa brincar com jogos interpretativos. Não, a visão, ela tem que explicitar, ela tem que deixar compreensível a olhos nus, a ouvidos limpos, para quem lê e para quem ouvir a declaração de visão, explicitamente o que essa organização quer ser em um futuro próximo ou em um futuro distante. Bom, missão, visão e valores. O que são os valores? Se a missão é a primeira grande meta de uma organização, a visão, ela é a primeira grande decisão de uma organização. E os valores de uma organização, eles surgem, claro que como uma consequência dessa primeira grande meta e dessa primeira grande decisão, mas eles também surgem como elementos de junção da missão com a visão e também como elementos de sinalização para o comportamento dessa organização com os diferentes públicos que essa organização irá, se relacionar nas diferentes atividades que ela desempenhar. Então os valores, eles sinalizam aquilo que a organização não abre mão na condução dos seus negócios, na condução das suas atividades. Então, a missão indica o porquê uma organização existe. A visão explica o que a organização decidiu em termos de como ela quer ser vista em um futuro próximo. E os valores dizem o seguinte: eu, o motivo da minha existência e o que eu quero ser no futuro, eu vou buscar, mas nessa busca e nesse respeito, eu não vou abrir mão de respeitar os valores que eu estou estabelecendo aqui. Os valores, eles podem aparecer na forma de uma frase, na forma de uma palavra, ou eles podem aparecer na forma de um texto, mas não é tão comum. Geralmente, os valores aparecem ali na forma de pequenas frases ou palavras pontuais. Algumas organizações, dependendo do setor, elas falam sobre saúde, sobre clima, sobre sustentabilidade, família, diversidade, confiança e outras questões. Existe uma regra para você estabelecer os valores? Existe uma regra que diz que esses valores, eles precisam estabelecer um diálogo que feche esse ciclo retroalimentador entre missão, visão e valores, ok?
Feita essa, definição da missão, da visão e dos valores, dentro do passo 1 do planejamento organizacional, que é a definição do plano, nós vamos agora para a quarta ação, que é a definição de metas estratégicas. Então, a primeira ação foi missão, a segunda ação, definição da visão, a terceira ação, definição dos valores, e agora a definição de metas estratégicas. Bom, as metas estratégicas são aquelas metas que são tomadas no alto escalão da pirâmide hierárquica da organização. Elas são metas denominadas de metas oficiais e que têm a sua mensagem, o seu impacto, aplicável e também, ele é estendido para o todo da organização. Geralmente, as metas estratégicas, elas descrevem em que lugar uma organização quer estar no futuro. E aí você pode estar pensando, a visão, ela não explicita um lugar, né, ou onde a organização quer estar num futuro próximo ou distante? Sim, por isso que a visão também é uma meta estratégica. Mas uma meta estratégica não necessariamente é uma visão, porque a visão, ela é fixa. Ela, assim como a visão, ela só é reacessada a cada novo ciclo de planejamento. E pode ser que, pelo contexto da empresa, se é uma empresa familiar ou é uma organização pública de longa existência, pode ser que essa visão ela não seja reacessada e alterada com facilidade. Então, uma meta estratégica, ela também vai falar de lugares que a organização deseja estar no futuro, mas lugares que são necessários de serem alcançados para que aquela visão maior seja então conquistada. A meta estratégica, porque ela fala com o todo organizacional, ela é construída a partir de uma redação que a expressa para aquele contexto organizacional como afirmações gerais, ok? Muito bem. Definimos as metas estratégicas. Como nós falamos lá no primeiro vídeo, para cada conjunto de metas existe um respectivo plano. Então, se nós definimos as metas estratégicas, então, para explicar como alcançar essas metas, nós vamos ter que documentar essas intenções e os meios para alcançá-las em documentos chamados de planos estratégicos. Os planos estratégicos, eles definem as etapas de ação por meio das quais as organizações pretendem alcançar as metas estratégicas. Portanto, neste plano estratégico estarão presentes atividades organizacionais e alocações de recursos voltados para o alcance dessas metas estratégicas. Quantidade de dinheiro que vai ter que ser investido, espaços se vão ter que ser reduzidos, aumentados, se haverá mudança do lugar desses espaços, se as instalações são suficientes, se receberão novo aporte de recurso, pessoas se passarão por treinamento, se não vão passar por treinamento, se haverá contratação, se haverá demissão. As metas estratégicas que têm o seu caminho de busca documentado no plano estratégico, elas são metas que lidam com o longo prazo. Então, geralmente são metas que conversam com um período de 2 a 5 anos, certo? Por isso, o plano estratégico, ele é um documento dentro do qual existe propostas sólidas de como transformar essas metas em realidade naquele contexto organizacional dentro desse período de 2 a 5 anos. Esse primeiro passo do planejamento organizacional, ele traz algumas informações. Então, o vídeo ele já alcançou um tempo de duração que eu considero satisfatório. Então, eu vou encerrar esse segundo vídeo do processo de planejamento organizacional, deixando aqui registrado que cumprimos o primeiro passo desse processo,
que foi o passo de definir o plano. No vídeo em sequência, nós vamos discutir o passo 2, que é traduzir o plano. Até lá!